Fala meu amigo, fala minha amiga que me acompanham aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Como vocês já souberam, no dia 12 agora de setembro de 2023, a Apple lançou a sua linha de iPhone 15, 15 Pro, 15 Pro Max e 15 Ultra Max, algo assim do tipo. E uma das principais novidades do iPhone 15 foi a adoção do conector USB-C por conta de uma resolução lá da União Europeia que até o ano de 2024 todos os celulares teriam que ter na Europa esse padrão de conexão. Não sei se é negócio de monopólio, enfim, mas já são outros temas. Mas o que é que vem ao caso isso aqui, que como só na Europa não ficaria nessa situação, talvez no mundo inteiro seria a mesma coisa. Então, para evitar que o mercado tivesse uma situação e em outros mercados tivessem outros e não ter problema aí com produção, enfim, acabou que foi antecipado para esse ano 2023 o padrão USB-C nos novos modelos do iPhone 15. Mas aí você se pergunta, e o que é esse USB-C? O que é que muda? Enfim, olha, o conector USB-C é um tipo de conector reversível, tá? De 24 pinos, que está presente em cabos para transmissão de dados e energia. É um padrão de mercado adotado por celulares, notebooks e mais eletrônicos portáteis. Ou seja, podem ser usados para transmitir além do USB, sinais de HDMI, Thunderbolt e outros protocolos de transmissão. O Lightning, o que é o Lightning? É aquele padrão que a Apple inventou de 16 pinos que foi lançado lá no iPhone 5 em 2012, que ficou por mais de uma década, né? Ou seja, 11 anos, até chegar esse ano 2023 no iPhone 15, ou seja, do iPhone 5 até o iPhone 14 utilizava o padrão Lightning, que também é reversível. Antes do padrão Lightning, o iPhone utilizava aquele padrão de 30 pinos que não era reversível, era uma só posição. Então, o que é que muda entre os conectores Lightning e USB-C? Funcionam com protocolos de USB e se diferenciam com características como licenciamento, velocidade e transferência de dados e potência de carregamento. Por exemplo, o conector USB-C tem conector, como eu já falei, né, de 24 pinos, enquanto o Lightning tem de 16. Mas os dois funcionam no modo reversível. Em referência à velocidade de transferência de dados, a velocidade de transferência de dados determina quão rápido um arquivo será transferido. Cabos com USB-C podem atingir velocidades de múltiplos gigabits por segundo por meio dos protocolos. Olha, USB-C, USB 3.1, 3.2 e 3.4 e 4, enquanto o Lightning é normalmente limitado a 480 megabits, ou seja, bem abaixo, né? Teoricamente por padrão USB 2.0. Mas teve um equipamento da Apple que fugiu o padrão, que foi o iPad Pro primeira geração lá em 2015, que ele já suportava USB Lightning, mas com o padrão 3.0, que chegava até 5 gigabits de transferência de dados. Outro fator, a potência, que influencia a velocidade do carregamento do dispositivo. No caso do USB-C, é compatível com especificações USB Power Delivery USB PD, que suporta até 240 watts, dependendo do cabo. Ou seja, o adaptador de tomada de dispositivo, enquanto o Lightning fornecia máximo de 27 watts no iPhone 14 Pro Max. Historicamente, a potência máxima suportada pelo Lightning sempre foi menor do que o do USB-C. Exemplo, iPhone 8, primeiro com um carregador rápido, suportava até 12 watts, lento hoje em dia, com um carregador específico, enquanto o concorrente da mesma época, o Huawei P10, carregava 22,5 watts já com o porta USB-C. E também outra coisa também é a versatilidade.
O conector USB-C é um padrão de indústria usado para diversos protocolos além do USB, enquanto a implementação do Lightning deve seguir regras específicas da Apple. Portanto, o Lightning é menos versátil e serve para uma variedade limitada de funções, ao contrário do USB-C, que pode transmitir sinais de HDMI, DisplayPort e Thunderbolt, enquanto opera sobre o protocolo USB 4 e é capaz de enviar imagens em 8K a 60 Hz por segundo. Já o conector Lightning suporta no máximo resolução Full HD por meio de adaptador HDMI da própria Apple. E a durabilidade? O USB-C e Lightning são conectores similares no quesito durabilidade, porque não possuem partes móveis que quebram com o tempo. Ambos representam melhorias em relação aos padrões micro USB e 30 pinos, que tinham pinos móveis para serem fixados de maneira mais segura. E a sua durabilidade do Lightning já foi criticada no ano passado, até o ano passado, melhor falando, devido à baixa resistência dos cabos originais brancos da Apple, que tendiam a rachar próximos ao plug. Mas a Apple e outras fabricantes vendiam os cabos Lightning mais resistentes, revestidos de tecido, que não sofriam o mesmo problema. O custo. O USB-C é um padrão mais barato porque pode ser usado livremente sem o pagamento de royalties, enquanto a fabricação de acessórios como Lightning depende do licenciamento com a Apple. O conector Lightning é acompanhado de um chip de autenticação que determina se o cabo ou acessórios originais são originais, melhor falando. Além do custo do chip, é necessário que a fabricante adquira o programa MEF, cujo a anuidade é de $99. Por isso, o Lightning é necessariamente mais caro que o USB-C. E por que a Apple trocou o Lightning pelo USB-C? Como eu já falei no começo, por conta da União Europeia. Mas vamos ver também. Ela substituiu gradativamente o Lightning pelo USB-C, em parte devido a, como eu falei aqui, a exigência da União Europeia, que a partir do ano que vem terá que todos os celulares ter esse padrão USB-C. O objetivo da lei europeia é diminuir o lixo eletrônico, evitando que consumidores tenham mais que usar carregamentos diferentes sempre que comparem novos dispositivos. Eu já não concordo com isso aí para mim é monopólio. O Brasil chegou a discutir temas do projeto de lei 2643/2022, mas o texto não saiu do papel até o momento. Quais produtos da Apple usam Lightning? O Lightning é usado, além do iPhone 14, né, no iPhone 5 do Brasil ao iPhone 14, além dos iPad Pro e Pro segunda geração, iPad Air segunda geração e o iPad Air terceira geração, iPad Mini até a quinta geração, iPad até a nona geração, Apple Pencil primeira geração, AirPods, que eu tenho um, até a terceira geração, a minha ainda é a primeira, AirPods Pro até a segunda geração e o AirPods Max, o Magic Mouse, Magic Keyboard, que é mouse e teclado, e Magic Trackpad, e o Siri Remote, que é a Apple TV da quarta geração, tá certo? Então são aí os modelos aí que funcionam. Agora, o da Apple, que vai utilizar o USB-C, iPhone 15 e mais recente, só um detalhezinho aqui, que o iPhone 15, os top de linha, o Pro e Ultra, enfim, eles terão velocidades mais rápidas em relação ao iPhone 15 comum, tá certo? E além disso temos o iPad Pro a partir da terceira geração 2018, o iPad Air a partir da quarta geração 2020 e o iPad Mini a partir da sexta geração de 2021 e o iPad a partir da décima geração, que é 2022, e os Mac Air 2018, o Mac Pro,
o Mac 2015, o Mac Studio, o Mac Pro 2019 e mais recente Siri Remote terceira geração. Esses são os padrões que já utilizam já há algum tempo o USB-C.